Unidos quiserem entrar aqui com um helicóptero e tal e me resgatar, isso é possível? O ministro respondeu, presidente, não precisa nem ocupar um helicóptero, ele pode vir de Uber e pegar o senhor aqui, tamanha a dificuldade que nós estamos em defesa. Essa é a realidade. A notícia que é destaque aqui no site da CNN Brasil. Olha aqui, a imagem faz referência à foto que o presidente americano, Donald Trump, publicou no dia 3 de janeiro, após a captura de Maduro. Segundo Trump, Maduro estava a bordo de um navio de guerra da Marinha Americana, rumo aos Estados Unidos, onde está preso. Esta é uma montagem feita pelo deputado Carlos Gimenez. Lula aparece com a mesma roupa que Maduro, venda nos olhos e uma garrafa de bebida alcoólica em mãos. A publicação faz parte de uma sequência de ataques do deputado, que acusou Lula de hostilidade contra o secretário americano Marco Rubio. Uma das publicações em que Gimenez chama Lula de criminoso e corrupto foi repostada pelo presidente argentino Javier Milei no último sábado. Matéria que está no site da CNN Brasil. Olha os mapas que o Milei, presidente da Argentina, postou. Da América do Sul, tomada pelo lixo que é a esquerda, em 2023, e agora em 2026, da América do Sul, se limpando dessa imundice que é a esquerda. Galera, a esquerda estava tomando a América do Sul em 2023. Graças a Deus, os países acordaram. Hoje foi a vez da Colômbia. Se Deus quiser, já já vai ser a vez do Lula e da esquerda podre do Brasil caírem. Olha isso. Olha a América do Sul em 2023 e olha agora em 2026. Uma América do Sul que está sendo lavada dessa sujeira imunda que é a esquerda. Isso aqui dá muito alívio. E é o que eu digo. Agora falta o Brasil. Falta o nosso povo se conscientizar de vários escândalos de corrupção, da economia destruída, do Brasil sendo vergonha no exterior. E dessa vez, Donald Trump já deixou claro que ele está de olho nas eleições do Brasil. E é isso que está deixando o Lula tão desesperado. O Trump está olhando, o Trump está prestando atenção. Hoje foi a vez da Colômbia. E o presidente da Colômbia já se pronunciou para não deixar ter corrupção nas eleições. Que seja em breve a hora do Lula e a hora do Brasil ser lavado dessa esquerda imunda. Dá muito alívio. É muita alegria para um cara que se pronuncia como eu contra essas vergonhas ver a América do Sul se limpando dessa esquerda imunda. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que Forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Depois o governo americano começou a combater essas organizações terroristas em território venezuelano. É o que vai começar a acontecer agora aqui no Brasil. Por isso que a esquerda está esperneando pela defesa da nossa soberania, porque eles sabem que o governo americano virá em território brasileiro combater PCC e Comando Vermelho, e depois foi que o governo americano prendeu o Maduro, porque o serviço de inteligência americano concluiu que Maduro fazia parte dessas organizações ou estava dando proteção a essas organizações terroristas que o governo americano estava combatendo. A legislação americana permite que depois que o governo americano declarar uma organização criminosa estrangeira como organização terrorista, o governo americano envie tropas até esse território estrangeiro para combater in loco essas organizações terroristas. É o que vai começar a acontecer aqui no Brasil. E eu recebi informação que serviços de inteligência americanos já estão em território brasileiro. Então o governo americano vai começar a combater agora ativamente aqui em território brasileiro PCC e Comando Vermelho. E essa postagem desse deputado americano aqui deixa isso muito claro. Gente, começou. Foi por isso que o Trump declarou PCC e Comando Vermelho organizações terroristas, para que pela lei americana ele possa vir com tropas aqui no Brasil, combater aqui dentro PCC e Comando Vermelho. E se o Lula e qualquer autoridade der proteção a essas organizações, vai terminar assim, ó, igual o Maduro. Que a equipe do Trump está, esses aqui são termos da Reuters, tá? Integrantes do governo Trump estão irritados com Lula. Irritados, tá? Reuters. Medidas de retaliação podem ser adotadas já no fim desta semana. Por causa não só da questão da visita, mas agora também porque eles estão retardando a autorização diplomática de permitir que os Estados Unidos tenham um embaixador no Brasil. Loucura, né? Então o governo brasileiro está pretendendo deixar os Estados Unidos sem embaixador durante uma eleição no Brasil. Só para que vocês possam ter uma ideia, né?
Isso não é decisão diplomática, né? Isso é decisão eleitoral e é retaliação. O Brasil está entrando em rota de colisão mesmo. Qual é a medida que o Washington pode adotar? O que Lula quer impedir? Por que ele quer impedir o Daniel Pérez de acompanhar o processo eleitoral? Isso aí realmente, além dele ter negado isso é uma decisão para além daquela que ele negou o visto a representante do governo Trump para poder acompanhar as eleições. Então, Reuters informa que a equipe do Rubio está querendo já retaliar o Lula até o final da semana, ou seja, até amanhã ou, no máximo, até sábado, porque realmente isso aconteceu. Eu estava aqui para trazer a pauta do Eduardo Bolsonaro em São Paulo, o pronunciamento dele, a nota pública, mas eu só queria colocar essa nota rápida aqui. Então, antes da gente passar para essa questão de São Paulo, eu sei que a gente trata de pautas internacionais mais ao fim do programa, mas isso aqui é algo que eu considero urgente. O Lula está indo all-in, está indo com tudo para cima dos Estados Unidos da América. Óbvio, né, pau mandado do Xi Jinping. O que é que China e Brasil estão aprontando em matéria internacional, eu ainda não sei. Eu só sei que não vai ficar bom nem para a China e nem para o Brasil. Passa a bola aí para o Ítalo. Realmente, Ítalo, é uma loucura a gente ver o que o Lula está fazendo com o Brasil. O Brasil que sempre teve ótimas relações diplomáticas com o céu e o inferno. Isso que é a parte mais bizarra. Né? É exatamente isso que eu estou pesquisando aqui. Quantos países foram recusados a estar no Brasil durante as eleições ou investigar na história? E não há registro. Em 22, nós tivemos recorde. Mais de 120 países, representantes foram convidados a irem ao Brasil e estarem observando as eleições. Lembrando que o cenário na época era um presidente Jair Bolsonaro totalmente algemado pelo sistema, juntamente com o governo Biden aqui nos Estados Unidos, com a USAID e todas as outras coisas que nós descobrimos depois. E ainda assim, nós tivemos um recorde. Então, historicamente, que o Ítalo até desenvolver aí, o Brasil nunca não permitiu que países entrassem para poder observar. Então fica aí a dica, né? O que é que eles estão armando? O que vocês querem esconder? O Lula pode ser preso a qualquer momento no Brasil e nesse vídeo eu vou ligar os pontos e te mostrar por que isso pode ser possível. O primeiro ponto é que o advogado Chiquinho soltou essa bomba aqui, que a tropa de elite dos Estados Unidos, Delta Força, já está dentro do Brasil de olho na área. O clima azedou também depois que esse deputado aqui postou essa foto e com a mensagem que o Lula vai ser preso, a mesma foto que teve do Maduro, só que com a cara do Lula. Para piorar a situação, o Milei também compartilhou esse post e classificou as facções do Brasil como terror, vocês já sabem. E se você juntar essas pontas, tá parecendo a mesma receita. Eu acompanhei aqui, eu fiz a cobertura da prisão do Maduro, cara, tá seguindo os mesmos passos. O pessoal de Brasília já começou a entrar em pânico, estão fazendo reuniões às pressas, fora da agenda e correndo pra tentar derrubar a rede social e calar a galera. Porque eles sabem que a corda já tá esticada até o limite. Agora deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Você acha que o Trump, ele vai realmente encarar o sistema brasileiro ou é só gogó, cara? Olha o que postou um congressista americano aliado do Trump hoje, hein? Uma montagem do Lula, né, na foto do Maduro, preso, e colocando a legenda, o que os espera? Ou seja, uma ameaça, né, pro Lula, dizendo que ele vai seguir os mesmos caminhos do Maduro, né, que os Estados Unidos invadiram ali a Venezuela e prenderam o Maduro. E só vou dar notícia, tá? Não vou dar opinião, não. Mas é um congressista americano aliado do Trump, depois do Trump estar fazendo várias críticas aí pesadas ao governo brasileiro, postando isso aqui, hein? E uma coisa que é boa deixar claro, gente, eu peço, se vocês quiserem, eu tô dando essa informação aqui, só notícia, conteúdos políticos estão começando a ter menos engajamento. Muito curioso isso, perto das eleições. Então, quem puder, compartilha, quem puder, deixa o like, porque, cara, é uma informação bizarra e que eu não tô vendo com muito destaque aí na imprensa brasileira, não. Não sei porquê, né? O presidente Donald Trump descobriu tudo. E com certeza este é o fim da era Lula. E ele deve acabar preso. É só uma questão de tempo. Eu te explico tudo agora. Que houve fraude nas eleições da Venezuela, todo mundo já sabe. Mas o que não tínhamos certeza é o que foi revelado pela equipe do presidente Donald Trump, que é algo muito maior e muito mais corruptível do que você possa imaginar. A China não só estava, como ainda está por trás de uma ação coordenada e estratégica para colocar governos de esquerda no poder em vários países da América Latina e também nos Estados Unidos. Não foi só na Venezuela. Documentos desclassificados mostram que, em 2020, o FBI recebeu um relatório de fonte confidencial. A China produziu carteiras de motoristas falsas, em massa, para que chineses e simpatizantes votassem pelo correio em Joe Biden. A alfândega americana apreendeu algumas centenas de milhares desses documentos fraudulentos. E a China já tinha acesso a mais de 220 milhões de registros de eleitores americanos. E quando houve a confirmação oficial da eleição de Joe Biden, o FBI simplesmente engavetou o caso. Mas a verdade veio à tona. E a prova é clara. Assim que Trump voltou ao poder e começou a agir com mão dura,
a China tirou o rabo do jogo. Hoje, o jogo limpo está voltando no processo eletivo das eleições do hemisfério americano. Com os Estados Unidos de olho, a vontade popular verdadeiramente está falando mais alto. Candidatos de direita estão tomando conta de todo o continente latino-americano. Isso prova que a sociedade das Américas nunca quis de verdade governos de esquerda. O que existia era manipulação externa, sobretudo da China, que tem interesse absoluto no petróleo e nas terras raras do continente latino-americano. Os olhos de Trump esteve em diversas nações durante o processo eleitoral que elegeu presidentes de direita. E no Brasil não vai ser diferente em outubro. A inteligência norte-americana, por ordem de Trump, já está dentro do jogo em território brasileiro, fechando todas as brechas para possíveis fraudes. O que aconteceu em 2022 ainda precisa ser esclarecido de verdade. Em 2026, o jogo vai ser limpo. E um novo presidente de direita, que é e sempre foi a vontade majoritária do povo, vai ser eleito no Brasil. Comenta livremente aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa esquerda maligna, que ele nos livre dessa gente má. Shalom. Lula será preso e ele sabe disso. A imagem publicada pelo deputado americano Carlos Gimenez retrata exatamente o que os Estados Unidos devem fazer no futuro que está cada vez mais próximo. Donald Trump já tem à disposição todas as informações necessárias para punir o último socialista, o maior criminoso do continente latino-americano. Donald Trump sabe, ele tem a certeza de que Lula é o rosto e a ideia por trás de um sistema que ainda domina o terror, a corrupção e a miséria no hemisfério americano. Os congressistas americanos estão chamando Lula de corrupto comunista criminoso, afirmam que ele destruiu o Brasil, que habilita todas as ditaduras comunistas do hemisfério e que deve ser responsabilizado e punido. Definitivamente, não estamos longe da realidade em que Lula será derrotado nas eleições e preso pelos Estados Unidos. Os olhos de Trump estão presentes em solo brasileiro através da inteligência americana, acompanhando de perto todo o processo eleitoral, inclusive na tecnologia falha das urnas eletrônicas. E aqui, o detalhe mais importante e o mais esperado pelos Estados Unidos e pelos brasileiros. Flávio Bolsonaro, eleito presidente da República, será a chave que abrirá a porta da cela que receberá Lula definitivamente na prisão. O Galego deixou a esquerda apavorada com um post. Donald Trump deixou a esquerda em prantos hoje, simplesmente com um post na rede social dele, na Truque. Quer saber o que é, né? Matéria do UOL, acabou de postar, ó. Trump compartilha texto que diz que eleição no Brasil é seu próximo desafio, ou seja, as eleições agora no Brasil são prioridade. No post que ele fez nas redes sociais dele, lá na plataforma dele, na True Social, ele diz o seguinte, ó, que prioridade para ele, ó, é Cuba, Nicarágua, Venezuela e a eleição no Brasil. Ou seja, se o titio Lulu achou que o Galego aqui ia deixar passar batido, que não ia monitorar, é melhor ele tirar o cavalinho da chuva. Parece que esse ano aqui, sem Joe Biden e sem o financiamento da USAID, tá meio difícil pra esquerda, né? E pode apostar que daqui a pouquinho, Randolph, Lindbergh Farinha, Gleisi Hoffmann, vão todos chorar nas redes sociais, principalmente o André Janones, dizendo que o Brasil é soberano, que ninguém pode se intrometer no Brasil. A gente agora vai falar de mais um desentendimento à vista entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje, o Senado americano aprovou a indicação de um aliado do secretário Marco Rubio para ocupar a embaixada em Brasília. Só que o Itamaraty ainda não deu, nem pretende dar tão cedo, o aval para a vinda dele. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações para a gente. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os senadores americanos votaram por 51 votos a 47 para aprovar um pacote de nomeações que incluía 11 embaixadores indicados por Trump. Quase todos os novos embaixadores seguem agora para seus postos no exterior. Mas não é o caso de Daniel Pérez, o ex-deputado estadual pela Flórida, aliado do secretário de Estado Marco Rubio, como ele, filho de exilados cubanos, ainda não recebeu o agrément, termo diplomático para o aval, dado ao embaixador pelo país que o acolhe. O presidente Lula indicou que o agrément só deverá ser dado depois das eleições de outubro. Lembrando que os Estados Unidos não respeitaram o protocolo diplomático tradicional e o governo Trump anunciou a nomeação de Pérez antes mesmo que o Itamaraty tivesse recebido o pedido de agrément, o que é praxe pela Convenção de Viena, que regula relações diplomáticas. Agora, o Departamento de Estado está exigindo a concessão imediata do aval a Pérez. Nesta semana, em represália, o país cancelou o visto americano da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, escalando a crise diplomática. A confirmação de Pérez pelo Senado, hoje, aumenta a pressão para que ele seja autorizado a se instalar em Brasília o quanto antes. Mas o governo brasileiro parece decidido
a resistir. Como que ninguém tá olhando pra isso aqui? A equipe Delta, que é exatamente a mesma que prendeu o ditador Nicolás Maduro e sua esposa em pleno território venezuelano no começo deste ano, é exatamente a mesma tropa de elite do governo norte-americano que se encontra hoje aqui no Brasil. Oficialmente, os dois alvos são PCC e Comando Vermelho, as mesmas organizações criminosas que já foram amplamente defendidas por integrantes do governo Lula. Claro, sempre de maneira velada, em nome da democracia e soberania, inclusive, se rebelaram contra a decisão de Trump ao classificar estas duas organizações como terroristas. Por que será? Bom, e o que deixa tudo ainda mais misterioso é que um deputado do partido de Donald Trump, lá nos Estados Unidos, publicou agora há pouco essa foto que você está vendo agora aí na sua tela. É isso mesmo, uma foto do Lula simulada como se fosse ele sendo preso pelos Estados Unidos. Uma foto montada, remetendo àquela imagem épica do ditador Maduro, amigo pessoal de Lula, sendo levado para ser julgado no tribunal em Nova York. E aí, o que será que teremos de surpresa nos próximos dias, hein? O que essa montagem fotográfica aqui nos entrega? O que ela revela pra você? Para alguns pode ser motivo de piada, de sátira, um meme, né? Um meme com o carniça aí nas redes sociais. Porém, ela pode dizer algo um pouco mais profundo e sério do que ela em si está entregando. De quem que ela vem? Quem que postou essa foto? Um congressista norte-americano. Alguém ligado a um governo que recentemente classificou as facções criminosas como terroristas. E a turma deste carniça e o próprio carniça ficaram alvoroçados. Não queriam de forma alguma que as facções criminosas fossem classificadas como terroristas. Veja bem o que pode estar em andamento no Brasil. Nós temos uma instabilidade grande, nós temos um governo que desafia o governo norte-americano, nós temos uma série de coisas acontecendo. Alguns que dizem que a tal de Força Delta, uma força extremamente de elite do exército norte-americano, também já estaria em solo americano, serviços de inteligência, e também dizem que o carniça anda consultando pessoas envolvidas na política, se existiria a possibilidade dele ser preso pelo governo norte-americano. Ué, mas por quê? Que medo é esse? Então eu acredito que essa foto, ela seja muito mais que uma piada, viu? Parece que os Estados Unidos vão agir no Brasil. Quem fez essa postagem aqui, ó, do Lula preso com a foto do Maduro alterado, foi o deputado dos Estados Unidos Carlos Gimenez. E ele não é só um deputado, ele integra o Comitê das Forças Armadas e da Segurança Interna, que é a Homeland Security. Além da montagem, ele escreveu o que o espera Brasil. E a foto, que a foto oficial é do Maduro preso, aí ele colocou o Lula ali. O Chiquini soltou esse vídeo aqui hoje, falando que recebeu informações de que já tem agentes da Força Delta dos Estados Unidos em solo brasileiro para uma operação de combate ao PCC e o Comando Vermelho. Só para vocês terem ideia, a Delta Force é o nível mais alto das forças especiais americanas e foram eles que desceram no Palácio de Miraflores lá na Venezuela e levaram Maduro em menos de 50 segundos. O governo americano passou a tratar o PCC e o Comando Vermelho não simplesmente como facções criminosas brasileiras, mas como organizações terroristas estrangeiras. Isso coloca as duas organizações dentro de uma estrutura americana de combate ao terrorismo com instrumentos muito mais pesados para atingir integrantes, financiadores e toda a rede internacional dessas facções. E se tudo isso for verdade, eles vão fazer isso também em solo brasileiro, assim como eles fizeram na Venezuela. E por algum motivo que a gente não faz ideia, né? A esquerda brasileira ficou doida com essa classificação de terrorista pro PCC e pro Comando Vermelho pelos Estados Unidos. Inclusive, o único motivo que fez o Lula ir até a Casa Branca foi para pedir pro Trump não classificar como terrorista. Agora vamos aguardar e ver se isso realmente vai acontecer. Eu não acho que o Trump tenha classificado o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas à toa. E a gente sabe que o Trump está investindo pesado no combate dessas organizações terroristas, principalmente na América Latina. E vendo agora a postagem desse deputado americano, eu realmente acho que começou aquilo que milhões de brasileiros queriam que acontecesse. Agora me fala, o que vocês acham? Vocês acham que finalmente os Estados Unidos vão operar em solos brasileiros para combater essas duas organizações terroristas? Me fala aí. Bomba! Donald Trump acaba de colocar em prontidão a equipe Delta, especializada em ações internacionais, como a captura do Maduro, por exemplo, para ficar de prontidão na fronteira do Brasil com a Venezuela. O objetivo é manter protegido o Brasil de influência chinesa, bases espiãs, que é o que o Lula tem feito, que é um conchavo com Xi Jinping, deixado que a China estabeleça bases militares espiãs no Brasil, evitar que haja interferência nas eleições, porque é de interesse da China, e evitar que o Brasil se torne uma ditadura. Enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, não vai se criar ditaduras na América Latina nem na América do Sul. E esse é o objetivo dele ter colocado de prontidão a equipe mais poderosa em assuntos internacionais, que é a equipe Delta, para proteger, combater o narcotráfico, combater o avanço chinês, a espionagem chinesa e combater a influência e interferência nas eleições brasileiras. Enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, não se cria ditadores mais na América do Sul nem na América Latina. Motivo pelo qual toda a América está voltando para a direita, porque o objetivo do Donald Trump é estabelecer uma relação forte entre os países. Também vai tomar Cuba novamente, vai restabelecer a democracia, vai cuidar de Cuba como ele agora tem cuidado da Venezuela. Então,
territórios sob influência americana, com bases americanas, para evitar um avanço chinês. E se você acredita que graças ao Donald Trump não se cria mais ditaduras na América do Sul, se prepare, porque o que nós estamos prestes a ver nos próximos dias vai chocar até aqueles que têm as mais pessimistas expectativas. O Alexandre de Moraes acaba de receber uma lista com 47 nomes, os novos alvos dele, que deverão ser destruídos nos próximos dias, caso ele queira ficar no STF e perpetuar a ditadura do judiciário. E o pior, quem passou essa lista foi o próprio Flávio Bolsonaro. Mas calma que eu vou te explicar. Ontem, durante a live do Flávio Bolsonaro, ele nomeou os 47 candidatos da direita para o Senado. E por que isso é importante? Mais medo do que Flávio Bolsonaro na presidência, eles têm é de fazermos maioria no Senado. Apenas a maioria no Senado é capaz de fazer o impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, de devolver a sanidade jurídica ao Brasil, acabar com a censura, resgatar a democracia, a liberdade de expressão, acabar com os inquéritos ilegais. O Brasil voltar a ser uma democracia verdadeira, onde o legislativo possa legislar e o presidente possa cuidar da gestão do país. Se o Flávio Bolsonaro chega à presidência sem maioria no Senado, o STF, com essa formação que eles têm hoje, não deixarão o Flávio governar e provavelmente o derrubarão do poder em menos de um ano. É uma questão de sobrevivência. O que Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino estão dispostos a fazer agora é qualquer coisa, por pior que seja, por mais abjeta que seja, para se manterem no STF. E eles sabem que com maioria no Senado eles não conseguirão fazer isso. Então esses 47 nomes que foram falados durante a live agora se tornam alvos. O boato que corre nos corredores de Brasília é que a partir da próxima semana, já que já teve as convenções e já está oficializado o nome dos candidatos, a partir da próxima semana, ministros do STF voltarão a fazer operações contra esses candidatos, contra pessoas que estão dispostas a resgatar a nossa democracia. Eu já ouvi boatos que o meu nome é um dos primeiros, na tentativa talvez de me intimidar e fazer com que eu recue e não vá como candidato ao Senado. Então eu quero deixar uma coisa bem clara. Podem fazer o que vocês quiserem, eu não vou recuar. Eu estou disposto a sacrificar a minha liberdade, a minha vida, o meu sangue, mas esse país não pode continuar do jeito que está. Então que fiquem todos avisados, inclusive os meus colegas que são candidatos. Todos nós nos tornamos alvos a partir de ontem, durante a live do Flávio Bolsonaro. A briga vai ser ferrenha. Eles são capazes de fazer qualquer aberração, busca e apreensão, derrubada de redes. Mas o povo brasileiro, eu peço para que você ajude o candidato ao Senado do seu estado que está nessa lista. Faça campanha para ele, distribua material, vá nas manifestações, vá no lançamento, divulgue o nome dessas pessoas, porque somente a maioria no Senado é capaz de devolver a democracia ao nosso país, a fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. E eu te garanto, eles virão para cima. Vocês sabem, agora é uma questão de sobrevivência. Antes eram benefícios, contratos, degustação de uísque, viagens em jatinho. Agora já é uma outra coisa. Agora é sobrevivência, é permanecer na posição de poder. E poder como Moraes tem, ninguém nunca teve no Brasil. Dificilmente ele vai abrir mão. Se preparem, porque nós vamos passar por um período sombrio, de muita perseguição, de muita busca e apreensão, de tentativa de destruição de reputação. Não recue, não esmoreça, continue firme no propósito. Nós estamos mais perto do que nunca de resgatar e salvar esse país. E eu volto a dizer, apenas a maioria no Senado é capaz de fazer isso. A nossa prioridade é hoje, Flávio na presidência e maioria no Senado. Eu, Gustavo Gayer, sou candidato ao Senado, pontuo em primeiro lugar nas pesquisas e sou o que mais verbaliza a indignação contra o que esse pessoal tem feito. É por isso que eu tenho certeza. Eu sou alvo. Eu tenho mais absoluta certeza que daqui até o dia da eleição eles vão fazer alguma maldade. Mas eu não vou recuar. Eu não vou parar. Eu vou continuar de cabeça erguida. E eu peço que vocês nos apoiem. Não a mim, mas ao Jordi no Rio de Janeiro, Portinho, Van Hatten, Sanderson, Rodrigo Valadares, Nicolete, Bruno Scheide e vários outros. Eu não vou listar todos agora, mas procure a lista. Ela está nas redes sociais. Ache essa lista e apoie o candidato do seu estado. E não esmoreça quando eles vierem fazer maldade contra essa pessoa. Hoje, nós estamos mais perto do que nunca de salvar esse país. Mais perto do que nunca. Agora é arregaçar as mangas, bola pra frente e vamos vencer. Deus está do nosso lado, a verdade está do nosso lado, nós vamos fazer